Fala, futuro residente. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Araújo Viana, sou coordenador pedagógico de estratégia média, radiologista pela USP São Paulo. Estou aqui para discutir com vocês algumas das imagens, o padrão de imagem que mais cai na prova de residência médica. E agora a gente vai falar da tuberculose pulmonar. Pessoal, tuberculose pulmonar é um mundo na radiologia torácica. São diversos padrões de imagens e é uma doença multifacetária. No entanto, na vida é bem mais difícil do que na prova, porque na prova, pessoal, o que eles vão mostrar para vocês é uma lesão cavitada associada a opacidades centrolobulares adjacentes. Uma ou mais lesões cavitadas. Então é exatamente o padrão de imagem que a gente está vendo nesses 3 pacientes aqui. Nesses 3 pacientes a gente vê o seguinte. Primeiro, é uma doença que acomete preferencialmente os lobos superiores. Então aqui todos são cortes dos lobos superiores, tá? É uma doença que normalmente está associada a cavitações. E é uma doença que, associada a essas cavitações, apresenta esses nódulos de disseminação endobrônquica, né? Esse padrão de disseminação centrolobular com presença de árvore em brotamento, que é o que a gente vê também aqui. Aqui fica bem mais fácil de ver, ó, esses nódulos com padrão de árvore em brotamento, ou de característica da disseminação endobrônquica. Tem aqui também, ó, se a gente for ver aqui, e tem desse outro lado também. Reparem, pessoal, que a doença da tuberculose pulmonar, ela também tem outra característica. Ela é usualmente bilateral, ela acomete normalmente os dois lados, pode acometer só um, pode, mas tuberculose pode tudo. Mas ela usualmente é bilateral e assimétrica. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Normalmente envolve mais um lobo pulmonar do que o outro lado. Então é uma doença bilateral, mas usualmente assimétrica. Então, tuberculose pulmonar, o que eu não posso esquecer? Normalmente na fase ativa, né, que é essa fase que normalmente é cobrada na prova, ela vai ter uma cavidade de paredes espessas, muitas vezes, associadas a opacidades, consolidações, por vezes, e opacidades centrolobulares adjacentes. Cara, esse é o grande marco clínico da tuberculose pulmonar. Na tuberculose pulmonar pós-primária. A primária normalmente não cai em prova, que é a tuberculose pulmonar pós-primária, tá bom? E, Joshua, na radiografia, como é que eu vejo isso? Você vai ver basicamente da mesma forma, sendo que com os achados um pouco menos específicos. Porque o que a gente vê é o seguinte, nessa imagem ficou bem boa aqui, a gente vê uma cavitação aqui, ó, associado a uma consolidação adjacente, acometendo preferencialmente os lobos superiores. Tem tanto de um lado como tem do outro. Reparem que aqui no caso, o hemitórax esquerdo é mais acometido do que o hemitórax direito. E por fim, pessoal, às vezes, até o que a gente vê mais na prática médica não é nem a TB ativa, a gente vê mais as sequelas da tuberculose, que é o que a gente está vendo aqui. A gente vê essa tuberculose tratada ou sequelar, né, que a gente vê essas estrias retráteis aqui, ó, com o acometimento dos lobos superiores e a subida dos hilos pulmonares, né, que parece estar puxando os hilos pulmonares, assim, ó, essas opacidades retráteis, né, elas parecem que puxam assim os hilos pulmonares, elas puxam os hilos pulmonares com esse aspecto sequelar. E por vezes elas causam até uma hiperinsuflação compensatória dos lobos pulmonares inferiores, que a gente tem até aqui, ó. Você perceber, os lobos pulmonares inferiores dos pacientes estão mais aerados do que o habitual, provavelmente secundário a uma resposta aí dessa sequela da tuberculose. Pessoal, o que cai na prova de tuberculose pulmonar é isso. O que você tem que reconhecer, né? Esse padrão de imagem da tuberculose pulmonar pós-primária tomografia de tórax, cavitações, usualmente paredes espessas, com opacidades centrolobulares adjacentes, né? Essas imagens com árvore em brotamento na adjacentes ali, as cavitações, por vezes tem um vidro fosco, com foco de consolidação também. Beleza? Então bora pro próximo. Tuberculose pulmonar na radiografia, o que vai cair também vai ser uma cavitação também. Não esqueça, não confundam com o abscesso pulmonar, porque normalmente essa cavitação ela não tem nível líquido aéreo. E a gente também aqui tem na radiografia da sequela tuberculose essas opacidades lineares retráteis que causam distorção do parênquima, tá? E por fim, pessoal, o que vem caindo cada vez mais em prova é a tuberculose na sua disseminação hematogênica. Os slides passados, a gente falou de tuberculose de disseminação endobrônquica. A gente está falando aqui da tuberculose de disseminação hematogênica. O que eu estou dizendo com isso? A tuberculose está se disseminando igualmente por ambos os parênquimas pulmonares com múltiplos micronódulos, assim. É bem mais comum em imunossuprimidos graves, né? Então o que a gente vê é exatamente isso, esse padrão de acometimento micronodular e difuso, né? Que são nódulos randômicos. São nódulos bem pequenos, que acometem todo o parênquima pulmonar de forma mais ou menos simétrica e que preferencialmente nas bases pulmonares, que é onde tem maior distribuição sanguínea, né, do pulmão. Então, o que a gente vê é exatamente isso, esse padrão aqui, ó, micronodular, né, ó, fica até na radiografia você vai ter que ter um pouco de mistério aqui, mas dá pra ver que tem múltiplos micronódulos aqui, que acometem preferencialmente ali a região dos campos pulmonares inferiores. E a mesma coisa que a gente vê aqui, né, então esses múltiplos micronódulos aqui, ó. Tudo que você tá vendo aqui no pulmão
que era para estar preto, é nódulo, né? Micronódulo. E como eles tocam a pleura, né, uma das características que sugerem que eles são nódulos randômicos ou nódulos de disseminação hematogênica. Isso aí é característico da tuberculose miliar. Jorge, esse padrão é exclusivo da tuberculose miliar? Não é exclusivo da tuberculose miliar, não. Outras infecções fúngicas e tudo mais, podem dar um padrão miliar também, até neoplasias. No entanto, pessoal, vai ter um quadro clínico compatível, né? Isso vai ser um paciente com febre, com um HIV positivo, enfim, tudo aquilo para você suspeitar de uma tuberculose miliar. Então vamos resolver algumas questões e vamos ver como é que isso cai na prova pra gente. Mulher de 35 anos, há 20 dias com febre, tosse, febre, sudorese noturna e emagrecimento. Tomografia de tórax. Então, o que a gente está vendo nessa tomografia de tórax? A gente está vendo que é uma doença basicamente exclusiva aqui do lobo superior esquerdo nesse nosso paciente, com algumas cavitações de paredes espessas, né? Ó. Cavitação, cavitação, cavitação. A gente vê que ao redor dessas cavitações, a gente tem diversas opacidades com morfologia centrolobular, e com aspecto de árvore em brotamento, né, que indica disseminação endobrônquica, mais comumente de causa infecciosa, e uma das principais causas é a tuberculose pulmonar. Beleza? Então, esses são os principais achados que a gente tem a ver. Existem alguns focos de consolidação aqui também adjacentes, que foi isso que a gente conversou, né, sobre tuberculose pulmonar ativa. Então, consolidações no lobo superior esquerdo, eu concordo. Com lesões escavadas formando nível hidroaéreo. A gente não tem lesões escavadas formando nível hidroaéreo para a gente pensar em uma pneumonia necrotizante ou um abscesso pulmonar. Massas escavadas com nódulo no lobo superior esquerdo. Também não, né? Não tem nada para suspeita de linfoma, nem não tem uma massa escavada aqui não. A gente tem lesões escavadas, consolidações e pequenos nódulos, configurando o aspecto de árvore de brotamento no lobo superior esquerdo, cujo o aspecto radiológico, o principal diagnóstico do nosso meio, é a tuberculose pulmonar pós-primária. Concordo, letra C é a resposta da nossa questão. Beleza? Vamos resolver mais uma. Então a gente tem mais uma questão aqui, que mostra os seguintes achados. Um homem de 52 anos, com ambulatório, queixa de hemoptise há uma semana, refere tosse crônica, perda de peso, realizou radiografia de tórax e tomografia ocularizada, com as imagens a seguir. A radiografia de tórax ficou muito ruim para a gente analisar a imagem aqui, mas fica bem tranquilo da gente ver a tomografia de tórax em cortes coronais e em cortes axiais, que a gente vê o seguinte. A gente vê uma lesão escavada de paredes espessas, lesões escavadas de paredes espessas, focos de consolidação e nódulos centrolobulares com morfologia de árvore em brotamento adjacente indicando uma disseminação endobronquica. Então, beleza. Então, aspergilose? Não. Tumor? Não. Abscesso? Não. Então, tuberculose pulmonar, porque é uma cavitação de parede espessa, local típico porque está no segmento superior do lobo inferior, poderia ser nos segmentos posteriores dos lobos superiores também. Associada à bronquiectasia e aos outros focos de ocupação alveolar. Ocupação alveolar, ele quis dizer aqui, ou com as consolidações, ou com os nódulos centrolobulares que eu mencionei para vocês. Então, está correto. Sobre a bronquiectasia. Eu acho que foi esse bronquio aqui que ele quis referir. A bronquiectasia não ficou tão bem documentada nessa imagem, mas não vamos brigar com a questão e vamos marcar a alternativa correta, que com certeza aqui é a letra B. E para encerrar, vamos resolver essa questão aqui. Um homem de 47 anos, com um quadro de 2 meses, com tosse seca, sudorese noturna, anorexia, dinamia, perda de peso. Não há diarreia ou vômito, refere de tabagismo há 20 anos. Temperatura de 37,6, pressão arterial tanto, frequência cardíaca tanto, blá blá blá, saturação em 93 em ambiente, hemoglobina de 11, leucócito de 3.400 com só 9% de linfócito. Então, ele está dando uma dica aqui para a gente pensar que esse paciente aqui ele é HIV positivo, com a linfopenia importante, e provavelmente com o CD4 bem baixo. O CD4 desse paciente aqui deve estar no chão, tá? E aí ele mostra essa imagem a seguir para a gente. Quando ele mostra essa imagem aqui pra gente, pessoal, ficou ruim de ver na imagem que eles nos forneceram. Mas se você forçar um pouquinho a barra, vamos forçar um pouquinho a barra, você consegue perceber que esse é um padrão micronodular. É um padrão que a gente vê diversos nódulozinhos pequenininhos distribuídos por todo o parênquima pulmonar, acometendo preferencialmente ali, ó, campos médios e inferiores. Então, em um paciente com provável HIV, com quadro clínico sugestivo e esse padrão de disseminação de micronódulos difusos acometendo preferencialmente os campos médios e inferiores, eu tenho que pensar isso aqui em uma tuberculose miliar. E a tuberculose miliar ela tem uma característica muito específica, que é a sua disseminação não ser endobronquica, ela é a sua disseminação hematogênica. Beleza? Então a doença deve ser notificada em até 7 dias, mesmo antes da confirmação? Não.
As opacidades retículo-micronodulares difusas de distribuição randômica decorrem da disseminação hematogênica do germe no parênquima pulmonar. Exatamente isso que a gente está suspeitando aqui, de uma tuberculose miliar. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa revisão sobre o assunto. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau!